Fala galera, beleza? Bem-vindos à nossa aula de conceitos básicos e estrutura de um banco de dados relacional. Primeiramente, apresentar para vocês o conceito de um banco de dados. Um banco de dados ele é uma coleção organizada de informações ou dados. Ela é estruturada e normalmente ela é armazenada de forma eletrônica em um sistema de computador. Mas não necessariamente isso. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de bancos de dados que eles não são armazenados de forma eletrônica, como por exemplo os arquivos físicos, muito comuns em consultórios, os cartões perfurados e bibliotecas, que eles basicamente trabalham de uma forma estruturada e têm um sistema de consulta que dá fácil acesso a essa informação. Bom, falando um pouquinho sobre os tipos de bancos de dados que nós temos computadorizados. Nós temos os relacionais, também conhecidos como SQL. Nós temos os bancos de dados não relacionais, conhecidos como NoSQL, que ele não necessariamente significa não relacional, mas ele é utilizado como não apenas SQL. Nós temos também os bancos de dados orientados a objetos e os bancos de dados hierárquicos. Além desses, nós temos alguns outros exemplos, mas que eles não são tão relevantes para o nosso curso. Mas se vocês tiverem curiosidade, no final dos nossos slides eu vou deixar um link onde vocês podem consultar todos os tipos de bancos de dados que nós temos disponíveis. Bom, falando um pouquinho o que é um SGBD, tá? Um banco de dados, por si só, ele não é autocontrolado. Então, a gente tem um sistema de gerenciamento de banco de dados, que eles são conhecidos como SGBDs. Eles vão fornecer para a gente um conjunto de ferramentas e recursos para que a gente possa criar os nossos bancos, manipular os nossos dados, consultar e até trabalhar com administração, como por exemplo, quais são os tipos de usuários que podem acessar, porque os bancos de dados, eles são muito sensíveis, a gente não pode deixar que qualquer pessoa tenha acesso a todas as informações que nós temos armazenadas. Então, os SGBDs também são responsáveis por toda essa administração de segurança que nós vamos ter nos nossos bancos de dados. Falando um pouquinho sobre as funcionalidades básicas dos nossos sistemas de gerenciamento de bancos de dados, eu trouxe para vocês o CRUD. Vocês vão perceber que esse é um conceito muito utilizado e muita gente vai comentar com vocês sobre eles, que basicamente são as operações de escrita, leitura, atualização e exclusão de registros dos nossos bancos de dados ou até mesmo das nossas tabelas. Agora apresentando para vocês um pouquinho sobre a estrutura de um banco de dados relacional. Ele basicamente é composto por um database ou banco de dados que vai ser onde vai ser armazenado o conjunto de todas as nossas tabelas. Bom, então conforme eu já comentei, o nosso banco de dados ele é formado por várias tabelas, tá? E elas podem existir relacionamento entre elas, que vou apresentar para vocês um pouquinho mais para frente esse conceito. Uma tabela, por sua vez, ela é composta por colunas, tá? Que é onde a gente coloca as definições dos nossos dados. Então, por exemplo, uma pessoa, ela tem um nome, ela pode ter uma idade. Cada uma dessas informações, o ideal é que ela seja armazenada em uma coluna diferente, para que no final a gente tenha o conjunto de informações de uma pessoa. Bom, agora falando um pouquinho sobre o registro em si, ele também é muito conhecido como linha ou como tupla, por exemplo, que são as informações armazenadas em si. Então, os conjuntos das informações de cada uma dessas colunas, ela é considerada um registro. Bom, só retomando a questão do relacionamento, os nossos relacionamentos, eles dependem de dois conceitos básicos. As chaves primárias, que um pouquinho mais para frente eu vou retomar com vocês, mas são os identificadores únicos dos registros das nossas tabelas e as chaves estrangeiras, que basicamente elas sinalizam que ali existe um relacionamento entre as informações das nossas tabelas. Falando um pouquinho para vocês sobre as características principais que a gente tem no banco de dados relacional. Como eu comentei anteriormente, a questão do relacionamento entre as tabelas. Então, as informações, elas são relacionadas entre si para que elas possam compor uma informação mais relevante para o nosso sistema. Eles são muito conhecidos por ter uma linguagem de consulta estruturada, que é o SQL. Eles têm a questão da integridade referencial, que está justamente atrelada aos relacionamentos de nossas tabelas, ou seja, a partir do momento que eu coloquei no banco de dados que existe um relacionamento entre as informações dessas duas tabelas, na ausência dessa informação, o nosso banco de dados ele vai sinalizar que a gente não pode, por exemplo, deletar uma informação no qual outra tabela depende, garantindo assim a nossa integridade referencial de informação, para que a gente não tenha dados órfãos, por exemplo.
ele tem a questão da normalização de dados, ou seja, a forma com que a gente estrutura as nossas colunas de forma com que ela seja normalizada e única para o nosso sistema, e aí a gente vai retomar esse conceito um pouquinho mais para frente, vocês podem ficar tranquilos. A parte de segurança, conforme eu comentei, de cada pessoa ter acesso apenas à informação que for relevante, né, o cada usuário, o cada sistema. Flexibilidade e extensibilidade, que é a questão da gente poder alterar os nossos esquemas. A gente sabe que um banco de dados relacional ele precisa ser todo desenhado para ele ser criado, né? Então a gente não consegue colocar uma informação que ela não foi modelada, mas isso não significa que uma vez que a gente criou a nossa tabela, a gente não possa alterar para que ela seja extensível ou ela seja flexível. É possível, e aí eu vou demonstrar para vocês como que a gente pode fazer isso. E vamos falar um pouquinho sobre a questão de suporte às transações ACID também, que é um dos conceitos bem importantes do banco de dados relacionais, que é a garantia da consistência da nossa informação dentro do banco de dados. Agora, falando um pouquinho mais com vocês sobre o ACID, as transações ACID, elas são um conjunto de propriedades de um banco de dados relacional que garante que as operações elas sejam executadas de uma forma segura e confiável, para que a gente tenha as nossas informações totalmente consistentes. Esse acrônimo, ele representa as seguintes características: a atomicidade, que ele garante que todas as operações de uma transação elas sejam executadas com sucesso, ou que nenhuma delas seja executada. Ou seja, se a gente tiver algum tipo de erro em alguma das nossas operações SQL, ele não vai salvar essa informação anterior que foi alterada. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine uma transação bancária, no qual a gente tem a remoção de um dinheiro da conta de um usuário e a inclusão desse dinheiro na conta de um outro usuário. Então, a gente tem um total de 2 operações, por exemplo. Se essa primeira operação ela der sucesso, mas a segunda por algum motivo falhar, essa primeira informação que foi alterada, ela é revertida ao seu estado anterior. Então a gente garante que esse dinheiro ele só vai ser removido de uma conta se ele conseguir ser inserido na outra conta com sucesso, para que a gente não tenha uma inconsistência dessa informação, tá? Falando um pouquinho sobre a consistência, ela está um pouco atrelada a essa questão que a gente falou da atomicidade. Então, essas transações, ela garante que o nosso banco de dados ele saia de um estado consistente para outro estado consistente, garantindo todas as regras e restrições definidas nas nossas tabelas. Então, basicamente, ele diz que quando a gente altera um dado, por exemplo, de uma coluna, ele vai respeitar todas as regras de tipo de dado, de obrigatoriedade ou não, que nós temos de quando essa informação foi inserida. Falando um pouquinho sobre o isolamento, ele diz que cada transação ela é executada de forma isolada, sem interferir nas transações concorrentes. Isso é para evitar algum tipo de acesso incorreto ou inconsistência dos dados, tá? Como, por exemplo, o nosso exemplo bancário. Imagine, então, que esse usuário está recebendo 2 transferências de usuários distintos ao mesmo tempo. O nosso banco de dados ele vai garantir que uma escrita ela vá ser feita posterior à outra e não ao mesmo tempo, para que a gente não tenha algum tipo de perca de informação. Então, vamos imaginar que nós tivéssemos um campo saldo. Então, o meu saldo desse usuário que está recebendo as 2 transações, ele estava como R$100. E aí ele está recebendo 2 transferências de 50. Se eu permitir que, ao mesmo tempo, essas 2 transações elas sejam executadas, a gente teria um problema que o saldo ficaria como R$150 e não como 200, que seria o efeito correto. Então, ele tem esse isolamento para que essas transações concorrentes elas não se interfiram entre si e que o resultado final seja correto. Falando um pouquinho sobre o último item do ACID, que é a durabilidade. Ele diz que uma vez que essa transação é confirmada, essa alteração de informações ela seja permanente. Então, mesmo que o nosso sistema caia, por exemplo, o saldo desse cliente ele não voltaria a R$100. Uma vez que a transação ela foi comitada, que é um dos conceitos que a gente utiliza, essa informação ela não vai voltar. Então, isso garante que, mesmo que a gente tenha um problema sistêmico e o nosso banco de dados se recupere depois, essa informação ela vai ser durável no nosso armazenamento de dados. Bom, pessoal, o banco de dados, é claro, ele tem muito mais conceito desses que eu apresentei para vocês e ele é muito mais profundo do que isso, mas como o nosso curso ele é introdutório, eu não quis trazer muitas informações com que a gente não conseguisse absorver o que realmente vai ser relevante para a gente nesse momento, tá?
mas eu coloquei aqui para vocês um link da Oracle, que ele é muito legal, que ele explica um pouco mais o que é um banco de dados relacional e traz um pouquinho mais essa parte teórica, e eu espero que vocês leiam com bastante atenção, porque ele é muito importante. Retomando com vocês, a gente tem os nossos fóruns e os nossos artigos dentro desse link lá. Bom, pessoal, por hoje é isso.